E nessa noite eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Eu estava hoje em casa e no momento onde eu estava lavando a louça, e eu perguntando, Senhor, fazer o quê? Falar o quê? E o Espírito Santo já faz umas 2 semanas que fala essa mensagem dentro do meu coração. E isso significa que a igreja precisa ouvir isso. E o que eu vou trazer aqui nessa noite, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. E vai te trazer um norte do que você deve fazer. E o quão poderoso é aquilo que Deus quer realizar sobre a sua vida, mas o que você tem feito para que isso não aconteça. Então, nessa noite, eu quero ler com você um versículo que está em Salmos, número 23, e versículo 5. Salmos, procura aí, pega no teu telefone, na Bíblia, 23, 5, exatamente isso. A Bíblia diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Quero fazer com você mais uma oração. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero consagrar tudo aquilo que vai ser falado aqui nesse altar. Desse altar sai palavra de vida, aleluia. Desse altar sai palavras de transformação. E que cada um que chegou aqui nesse lugar possa entender isso, aleluia, e possa receber da tua parte. E eu acredito, ó Deus, que aquilo que o Senhor tem preparado ao nosso coração é muito poderoso. Fale conosco, ministre sobre as nossas vidas e que nós possamos estar sensíveis para aquilo que o Senhor quer falar. Então você tem liberdade para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. E você diz comigo, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Queridos, nessa noite eu quero falar um tema que tem por título Ouvindo a Voz do Pastor. A gente ouve tantas vozes, a gente ouve tantas pessoas, a gente ouve tantas situações, que quando a gente não tem uma voz de um pastor para falar, aleluia, que é o anjo da igreja, a gente acaba ficando perdido. E detalhe, a gente não só se perde, a gente passa a se suicidar. Sabe o que é suicídio? É você tomar literalmente uma nova decisão e matar a anterior. Tudo aquilo que você decidiu viver na presença de Deus, você deixa de lado. E você passa a ter uma nova decisão que vai te levar a um abismo. E a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. O que você está dizendo com isso, pastor? Eu estou dizendo que quando você entra em um abismo, você fica tão arrasado que automaticamente o outro vem e te puxa também. E parece que as coisas começam uma a dar errado em cima da outra. E você começa a perceber que, em vez de você avançar para frente, você começa a regredir para trás. Por quê? Porque você não sabe a voz que você está ouvindo. Você está perdido no meio de tudo aquilo que você ouve. Cuidado com quem você dá ouvido. Cuidado com quem você deixa ministrar sobre o seu coração. Sabe por quê? Porque tem muitas vezes que as pessoas,
Elas são tomadas por vozes que não vêm da parte de Deus, aleluia. E aquilo que vem da parte de Deus, a voz que vem da parte dele, nos direciona, aleluia. Nos faz prosperar e não regredir. Tudo aquilo que me faz regredir não vem da parte de Deus, não vem de uma voz que é liberada da boca de um anjo da igreja, aleluia. E Deus essa noite quer falar com você. Eu tenho certeza que existem propósitos aqui dentro dessa igreja, aleluia, que precisam ser startados, e não só isso, mas precisam começar. E não só começar, mas continuar aqueles que já começaram. E hoje eu quero trazer uma mensagem aqui referente à ovelha. Diga comigo, ovelha. A gente é comparado na Bíblia como ovelha, guiada pelo pastor, o bom pastor. Esse bom pastor, ele tem dois significados. O nosso Deus, que tem todo o poder em sua mão, e o pastor terreno, que é um anjo da igreja. O pastor da igreja, literalmente, ele é uma voz de Deus ativa para a sua vida, que traz para você destino, traz para você solução, aleluia. Só que quando o pastor está ali para cuidar das ovelhas, sabe o que ele deve fazer? Assim como Deus faz conosco, que a ovelha precisa permitir, é ser ungida. Por que ungida, pastor? Só é ungida ovelha que de fato fica dentro do aprisco e perto do pastor. O pastor vai lá e unge a ovelha, mas pastor, eu não estou entendendo por que precisa ungir a ovelha. Eu já vou te ensinar o porquê. A ovelha existe em certas épocas, principalmente na antiguidade, que existia momentos onde muitos insetos, bichos, moscas, começavam a fazer literalmente uma manada. E essa manada começava a chegar próximo a essas ovelhas. E o que acontecia? Principalmente mosca. Elas chegavam nos ouvidos da ovelha, nos olhos da ovelha, na narina da ovelha. E sabe o que elas faziam? Colocavam ovos imperceptíveis. Colocavam ovos aonde que não dava para ver. Começava a atacar 3 áreas: nariz, olhos e ouvidos. Eu já começo aqui a mensagem. As moscas são literalmente situações, pessoas, ambientes que começam a cercar a cabeça da ovelha. Você já dormiu uma noite que tem um mosquito, que você tem vontade de pegar esse mosquito, destruir com ele, e você acaba quebrando a casa toda e você não quebra o mosquito? Já aconteceu isso contigo? A pastora Elisa odeia, detesta dormir. Se ela vê um mosquito, diga: amor, sai daí, amor. Ela vai: não posso dormir com mosquito. E tenta matar aquele mosquito o tempo todo. Ela tem pavor de mosquito dentro do quarto. Eu já não dou bola, né? Às vezes ele vem e fica aquele negócio no ouvido. Já aconteceu com você isso? E tu bate no ouvido, dá umas batidas no ouvido e não acerta o mosquito? É desse jeito. O mosquito, ele começa a vir primeiro no ouvido. Ele começa a vir no ouvido e ele vai literalmente ao redor da cabeça da ovelha e ele começa a fazer um buzuzu. Ele começa a disseminar ovos dentro do ouvido, dentro do nariz e no olho da ovelha. Só que agora eu quero falar para você o que significa cada um. A primeira coisa, ele tenta atacar o nariz. Sabe o que significa o nariz? Eu vou ler para você Salmos 141, 2, que diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso suave, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. A narina aqui representa adoração.
Toda vez que você adora a Deus, a sua adoração sobe como um incenso suave, aleluia. Toda vez que você abre a tua boca para adorar aqui no culto, você começa a chamar a atenção de Deus através da sua adoração. Se você vem para o culto, fica caladinho, quietinho no seu canto, eu quero dizer, você não chama a atenção de Deus. Deus está dizendo, abre a tua boca para adorar, aleluia, porque você vai passar a chamar a atenção de Deus. Então a narina significa adoração, porque nós somos imagem e semelhança do Todo-Poderoso, e Deus está dizendo assim para mim e para você: o que tem tirado a adoração da sua boca? O que tem te tirado fora do lugar santo dos santos, aleluia, aonde você promove a adoração? Qual é a mosca? Qual é o inseto que tem minado o teu nariz, a tua adoração, aleluia? Quantas vezes você não consegue mais adorar a Deus por causa de uma situação, por causa de uma pessoa, por causa de determinada coisa que acontece? Deus está dizendo, se isso está te impedindo de me adorar e entender a minha grandeza, é sinal que isso literalmente está minando o seu nariz. Você não está ungido. Porque a mosca ela só chega na ovelha quando a ovelha não está ungida. Quando a ovelha está ungida com óleo, a mosca não consegue chegar perto. Oh, glória! Sabe o que o pastor está dizendo aqui? Ovelha não ungida, ovelha que não tem a presença de Deus, deixa a mosca chegar perto de si, aleluia. Ovelha que não carrega a presença de Deus, qualquer um consegue chegar e parar a tua adoração, qualquer situação consegue parar a tua adoração. Deus está dizendo, até que dia você vai deixar que isso aconteça? Não, pastor, isso aqui está acontecendo na minha vida, eu não consigo mais, eu quero desistir de tudo, eu quero parar de tudo. Deus está dizendo, para de ser vítima. Está na hora de você dizer, Deus, me unge. Até que o meu cálice se transborde, aleluia. E daí, aqui a gente vê o salmista dizendo assim, prepara uma mesa perante os meus inimigos, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Coloca os inimigos sentados junto, porque a bênção de Deus ela é tão transbordante, que ela vai dar para você, e até mesmo para os teus inimigos, aleluia. Não tire os teus inimigos de roda da mesa. Eles terão que ver você prosperar, amigo. Às vezes eles me perguntam, pastor, por que você não tira certa pessoa? Por que você não faz isso, não faz aquele outro? Meu amigo, fica tranquilo, aleluia. Tudo está no governo de Deus. Tudo está no governo dele. Quando você entende que a mesa ela é tão próspera, aleluia, você pede para Deus montar ela, colocar os inimigos junto, aleluia, porque eles terão que ver aquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. A primeira coisa é tocar aqui, ó, no nariz. É parar a adoração. Quando para a adoração, para de gerar o milagre. Diga comigo, quando para a adoração, para de gerar o milagre. Sabe quando você abre a boca para reclamar? Por que está acontecendo isso? O que eu fiz para merecer? Muda essa pergunta. Pergunta o seguinte: Senhor, o que tu quer me ensinar com isso? Eu dou glória, aleluia. Está dando assim, eu estou dando glória a Deus, porque Deus quer me ensinar algo com isso. Só que tem um detalhe aí, que eu quero que você entenda, que esses ovos que são colocados no nariz da ovelha, no ouvido e no olho, no primeiro momento não dá para ver, é imperceptível. Sabe o que acontece? Eles começam a subir pelo sangue. E eles têm um alvo chamado cérebro. Esses ovos começam a subir para o cérebro da ovelha. E lá dentro se instala bernos. E esses bichos começam a corroer todo o cérebro da ovelha. E sabe o que a ovelha faz? Ela começa a bater a cabeça na parede, para tentar tirar a dor que está dentro dela. Ela vai batendo a cabeça na parede, para tentar tirar o berno que está no cérebro. E sabe o que acontece com a ovelha? A ovelha começa a morrer. Meu Deus, que forte isso.
Quantas ovelhas estão morrendo por aí? Sabe por quê? Porque literalmente estão cheios de berne no seu cérebro, deixaram entrar, aleluia, e começaram agora a bater a cabeça. Ovelha que não é ungida, aleluia, está com o cérebro aberto para entrar berne, aleluia, e essa ovelha começa a bater a cabeça até o ponto dela morrer. Esse berne ele se instala de 3 formas. Começa pelo nariz, que é adoração. Segundo, os olhos, visão. Quantas coisas você, através dos teus olhos, você perde a visão daquilo que Deus quer colocar na palma da tua mão, porque você fica olhando aquilo que os teus olhos vê, e você se esquece que existe uma fé que a pastora Elisa leu aqui, aleluia, que se você disser para o mar se mover, ele vai se mover, se você disser para as montanhas se mover, vai se mover, mas você precisa acreditar nisso. Daí tem gente que começa a afetar a tua visão, começa a te deixar cego, começa a te minar. Você já viu aqueles que caem e querem derrubar os outros? É exatamente isso que acontece. Começa a minar a visão. Ei, se uma pessoa chegar na sua vida e quiser minar a sua visão, tire ela da sua vida imediatamente. Ah, pastor, mas é meu amigo. Amigo? Ou um berno que quer se entrar lá no cérebro da ovelha e quer te destruir. Não, pastor, que é isso? Sabe quem é teu amigo? Aquele que te chama para orar. Aquele que te chama, aleluia, para cumprir com o propósito de Deus sobre a sua vida. Tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus, aleluia, é literalmente um ovo colocado no seu cérebro para te destruir. Te afastou? É sinal que foi usado literalmente como inseto para destruir com a tua mente. E tudo aquilo que vem, aleluia, pousando nos teus olhos, na tua visão, literalmente faz com que você perca a visão daquilo que Deus te mostrou. Tem muita gente que abandona ministério, tem muita gente que abandona aquilo que Deus chamou, tem muita gente que desiste daquilo que Deus mostrou. Sabe por quê? Porque deixou literalmente os insetos minar os seus olhos. Só não está ungido. Acontece isso com quem, pastor? Com quem não recebe a graça, a unção sobre a sua cabeça, derramada pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita gente se desviando porque não ouve a voz do pastor, ouve a voz do A, do B. Você quer prosperar na vida? Para de ouvir a voz dos outros, aleluia. Ouve a voz do seu pastor, aleluia. Porque sabe o que vai acontecer? Deus vai prosperar você. Deus vai abençoar você. Não, pastor, aquele lá é profeta. Para de correr atrás de profeta, amigo. Quem corre atrás de profeta não sabe o que Deus tem sobre a sua vida. Deus está dizendo, eu quero levantar você como profeta. Eu me dá uma gana essa gente que às vezes, sabe? Ah, lá tem revelação. Quer revelação? Vai na macumbaria. Para de querer adivinhar-me. A Bíblia diz assim, eu guardei a tua palavra no meu coração. Essa é a maior revelação. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! É essa palavra que a gente precisa guardar para viver uma vida de princípio e entender que essa palavra manda eu me ungir, porque quando eu me unjo, aleluia, nada pode me destruir. Sabe por que tem tanta gente destruída dentro da igreja? Porque não sabe o que é unção. Vive uma vida ouvindo todo mundo. Vive uma vida ouvindo a voz de A, a voz de B, e Deus está dizendo, qual é a voz que você está ouvindo? Deixa eu te ensinar um negócio. Quando você for fazer um negócio, converse com a gente. Quando você for tomar uma decisão, converse com a gente. Você está com dúvida? Fala comigo. Fala com a pastora Elisa.
Ouve a voz, aleluia, que está aqui dentro dessa visão, porque sabe o que Deus vai fazer? Deus vai literalmente construir algo sobre a sua vida, sobre honra. Quem ouve a voz do pastor, aleluia, prospera. Quem ouve a voz do pastor chega em lugares que muitos nunca vão chegar. Sabe por quê? Porque na voz do pastor existe unção, aleluia. Na voz do pastor existe graça. Você será cheio da graça, cheio da unção. Será blindado. Daí a gente olha aqui e a gente vê a terceira parte, chamada ouvidos. Que é literalmente aonde o mosquito bota o ovo. Começa no ouvido. Ele vai lá no ouvido e bota um ovinho. E que ovo é esse, pastor? Eu quero começar aqui essa ministração, que de fato vai te mostrar as três áreas: nariz, olhos e ouvidos. É os três lugares que o inimigo usa para colocar ovos, que são o ponto inicial de um pensamento, de um ambiente ou um lugar, ou uma fala que pode destruir você. Quando você não ouve a voz do pastor e você não está debaixo de uma unção, toda ovelha que não carrega óleo sobre a sua cabeça vai morrer. Vai morrer. Vamos lá? Primeira coisa, pensamentos tóxicos. Pessoas que estão vivendo isso, literalmente já estão minadas. O que é isso, pastor? Eu vou ler com você, lá em 2 Samuel 11:4. Conta a história de Davi, que diz assim: Davi enviou um mensageiro para trazê-lo, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Davi, quando já não tinha mais unção sobre a cabeça dele, sabe o que ele fez? Ele olhou para onde não era para olhar. Meu Deus, que forte isso. A pessoa, quando ela perde a visão, aleluia, quando ela já está infectada, ela começa a olhar para coisas que não é para ela olhar. E ele olhou e cobiçou aquilo que não era dele. Deus está dizendo para mim, para você nessa noite: para de olhar para aquilo que é dos outros. Você está dizendo assim: como eu queria a vida daquele lá. Deus está dizendo: olha para dentro de você e diz: eu quero me arrumar, me corrigir, aleluia, porque o que Deus tem preparado para mim é muito maior do que Deus preparou para o outro. Aleluia. E daí Davi, ele olha e ele cobiça, e quando ele cobiça, ele manda chamar ela. Ele chama ela, deita com ela. Tem um momento de prazer e detalhe: essa mulher era a esposa do melhor amigo de Davi. O homem que Davi confiava na guerra. E por causa de um momento, Davi comprometeu tudo. Por causa de um momento, sabe o que Davi teve que fazer? Teve que chamar o melhor amigo dele. E teve que mandar ele ir na frente da guerra para morrer. Porque ele não queria contar a verdade. Quem esconde a verdade vai pagar um alto preço. Como assim, pastor? Você fica, sabe, fazendo o quê? Você não limpa a casa. Você pega o tapete, você junta a sujeira e você joga para baixo o tapete. Como assim? Eu não estou entendendo. Você não limpa a casa. Você pega a sujeira, você levanta o tapete e joga embaixo. E bota o tapete de volta em cima. Isso significa que você não resolve o problema. Você fica escondendo o problema. Deus diz: para de ser covarde. Está na hora de você resolver o problema e para de esconder esse problema. Davi, ele não resolveu o problema. Ele passou a esconder o problema. Porque não teve coragem de assumir o erro dele. Você quer se curar? Quer ser uma ovelha sadia? Não tenha medo de confessar aquilo que você errou. Não tenha medo de falar aquilo que você errou. Se você foi homem e mulher para fazer errado, seja homem e mulher para confessar. Porque não tem como a unção cair sobre a vida de uma pessoa que não confessa. Não tem como. Ovelha que não confessa, sabe o que ela faz? Ela se retira do aprisco. Toda pessoa que se retira do aprisco, alguma coisa errada tem. Não confessou pecado,
não confessou aquilo que está fazendo de errado, daí o que ela faz? Ela pega e sai do aprisco, porque ela está doente. Você sabia que toda ovelha doente, ela sai do meio do aprisco. Ela sai no meio das outras, porque ela vai morrer sozinha. A ovelha doente, ela sai do meio do aprisco para morrer sozinha. Deus está dizendo para você, você está indo para um lugar sozinho? Você saiu do meio do aprisco, você está doente, você vai morrer se você não pedir ajuda. Precisa pedir ajuda, precisa abrir, falar o que precisa. E daí aqui estão os pensamentos tóxicos, que demonstra que você literalmente está minado daquilo que veio para te destruir. Outro ponto, manipulação emocional. Versículo que está lá em Gênesis 50, 20, que diz assim: José superou a manipulação emocional e viu o propósito divino. E olha só que poderoso, tudo aquilo que José passou, serviu para que ele pudesse entender o projeto de Deus, e ele chegou a um nível de governo, porque mesmo ele sendo abalado, mesmo ele sendo manipulado emocionalmente pelas pessoas, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Ele não estava cheio de berno no seu cérebro, o nariz dele não estava afetado, a visão não estava afetada, e nem os ouvidos estavam afetados. Foi por isso que ele ganhou o lugar de governo. Quer ganhar governo? Resolva problemas. Quer ganhar governo? Ouça a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E literalmente ele foi honrado. E daí sabe o que ele fez? Quando chegou o pai e os irmãos lá para pedir comida, porque ninguém sabia que José era governador. E José pega, olha para os irmãos, olha para o pai. E diz, está aqui a comida. É para pagar quanto? Não precisa pagar. A gente é tão abençoado que você não precisa pagar. Vai em paz. Quando eles olharam, eles viram que era José. Sabe o que José fez? Abraçou seus irmãos. Aqueles que te humilharam. Oh, glória. Aqueles que falaram mal de você. Aqueles que te pisaram. Aqueles que te cuspiram. Aqueles que te jogaram dentro de uma cova, aleluia, te condenando. Calma, a roda vai girar. Quem está aqui embaixo não guspa, viu? Quem está aqui embaixo não guspa quando Deus te colocar aqui em cima, aleluia. Hoje você está aqui embaixo, está recebendo alguns guspe. As pessoas que estão de cima estão orgulhosas, soberba, cuspindo em você, pensando que a roda não vai girar. Deus está dizendo, fica tranquilo, porque a roda vai voltar a girar, aleluia. E você que está aqui embaixo, Deus vai colocar você aqui em cima. Aleluia. Enquanto você estiver aqui em cima, não guspa em quem está embaixo. Faça como José. Diz, ei, vai ficar tudo bem, viu? Calma que o teu tempo vai chegar. Abençoe aqueles que te amaldiçoaram. Porque Deus vai ser honrado, aleluia, sobre a sua vida. Oh, glória. Aleluia. Você sabe como é que uma ovelha, literalmente, ela é contaminada também? Através de ambientes. Presta atenção. Quando a gente fala de ambiente, eu me lembro da história de Ló. Quando Deus manda Ló sair do lugar aonde ela estava. E literalmente, quando a gente começa a entender que Deus orientou Ló a sair do seu ambiente prejudicial, era porque Deus queria dar algo poderoso. Só que sabe o que a pessoa faz? A pessoa olha para trás. E Deus está dizendo, quando eu mandar você sair do lugar, não é para você olhar para trás. Tem gente que sai e leva um retrovisor junto. Você sai dali, Deus mandou você sair dali, mas você fica olhando naquele maldito retrovisor. Você fica olhando para trás, o que está acontecendo, o que você deixou de fazer, o que você deixou para trás. Deus está dizendo, para de olhar para trás. Quem olha para trás, quem vive de passado, amigo. Você sabia que quem vive de passado não consegue de jeito nenhum prosperar? Você vive acusando o passado.
Você vive olhando as coisas que estão lá atrás e Deus está dizendo, para de olhar para trás. Para de olhar para trás. E para nós encerrar, eu tenho 2 pontos. Relacionamentos destrutivos. Está lá em 1 Coríntios 15:36. As más companhias corrompem os bons. Corrompe os bons. Sabe de que eu me lembro de Sansão? Sansão, ele era o cara. Ele tinha força, ele era ungido. Ele tinha uma unção extraordinária. Ele derrubava milhares de coisas ao mesmo tempo, destruía exércitos cheios de homens, com a força que Deus havia colocado sobre ele. Só que Sansão começou a brincar com Dalila. Aí que tá. A gente começa a brincar e a gente pensa que não dá nada. Não, pastor, é só um copinho de vinho. É só um copinho de vinho. Quando você olha, você tomou um tonel de vinho. Você está bêbado, infeliz. Não, pastor, é só um pouquinho. Daqui a pouco tu já está na bebida, você está bêbado, passou na rua, viu uma prostituta na rua. Ai, é só hoje. Um abismo puxa o outro. Aí você cai com a prostituta. E sabe o que acontece? Você se sente o terrível do terrível. Nem você talvez já tinha problema com droga. Nem você não. Só para esquecer essa dor eu vou fumar uma maconha. Você vai lá e cai. E a tua vida vira uma bola de neve. Deus está dizendo para você, para de fazer aquilo que é só um pouquinho. Porque é isso que está te destruindo. E daí a gente começa a entender que a gente vai brincando com as coisas que parecem ser pouquinho, a gente brinca. Não, isso aqui não dá nada. Eu me lembro uma vez que eu era criança. Olha o que a brincadeira com coisa errada dá. Minha mãe tinha comprado um sofá novinho. Sofá recente tinha chegado à loja, estava com plástico ainda. E eu tinha um primo, um pouquinho atentado. Que ele chegou e disse, eu descobri um negócio novo. Disse, o que você descobriu? Um jeito de nós fazer uma bombinha. Você me conta mais esse negócio. Ele disse, olha só, veio ele com arame e um bombril. Disse, mas essa bombinha dá estouro? Não dá estouro. Mas faz uma faísca. Ele disse, tu quer ver? Quero. Ele prendeu o bombril na ponta e nós dentro de casa, uma casa de madeira. Sofá novinho. E ele botou fogo e começou a balançar aquele negócio. Aquilo começou a esparramar aquele fogo e disse, nossa, meu Deus do céu. Pega um bombril para mim. Botei um bombril, liguei o bombril. Só que na minha vez, eu acho que o diabo bateu na ponta do arame. Só pode. Porque quando eu estava girando o negócio, aquele troço escapa do bombril. Do arame. Quando o bombril escapa do arame, ele vai indo, parece que em câmera lenta. No sofá novinho. E quando ele cai no sofá, faz assim, ó. Parece um meteoro entrando na terra. Ele vai... Gente, ele tem um buraco assim. No sofá novinho da minha mãe. Eu com as mãos tudo queimadas, vou me retirando, porque a gente gosta de esconder, né? E vou dormir. E eu me lembro, amigo, como se fosse hoje. Eu deitado na cama, meus dedos estavam tudo ardidos, porque estava tudo queimado. E eu deitado dormindo. Daqui a pouco eu acordei com a minha mãe. Me puxando. Naquela época a gente apanhava, né? Hoje os pais já não batem mais. Naquela época não tinha aquele ditado, né? Não leu, o pau comeu. E a minha mãe me puxou da cama e já eu vi que tu fez. E detalhe, eu botei um ursinho em cima do buraco para esconder. Sabe por que aconteceu isso?
porque eu brinquei com o que não era para brincar. Deus está falando com você. Você está brincando com coisa que não é para brincar. Parece inofensivo. Parece que não vai dar nada. Parece que é tão bonito, é tão legal. E Deus está dizendo, vai queimar. Vai dar B.O., vai queimar. Sabe o que aconteceu com Sansão? Sansão olhava para Dalila e Dalila perguntava, onde está a tua unção? Ele dizia, está no pé. Daí, Sansão dormia, ela chegava no pé, encostava no pé e via que não tirava a unção. Aonde está a unção, Sansão? Está no dedo, está na unha. E ele brincava com Dalila, até que um dia Dalila pergunta para ele, aonde está a tua unção? Porque o diabo ele nunca desiste, você sabia disso? Ele fica te perguntando, ele fica insistindo. Ele pergunta, aonde está o trauma que você carrega? Aonde está a ferida que até hoje você carrega? Porque se eu tocar nela, eu vou te destruir. Aonde está o vício que você carrega? Que é só com um golinho de vinho que eu te derrubo. Aonde está? E quando Sansão, ao brincar com Dalila, ele abre a boca e fala o que não era para falar. E ele disse, está no meu cabelo. Sabe o que aconteceu? Ela não perdoou ele. Quando ele dormiu, ela cortou o cabelo, cortou a unção. Porque ele brincou com o que não era para brincar. Deus está dizendo, até que dia você vai vacilar? Até que dia você vai brincar com coisas que não é para você brincar? Até que dia você vai achar as coisas engraçadas, vai levar tudo oba-oba, e Deus está dizendo, o diabo ele não está para brincar, ele vai querer roubar de você a unção que Deus derramou sobre a tua vida. E foi isso que aconteceu. Literalmente, Sansão perdeu tudo o que ele tinha por andar com Dalila. E o que é isso? São relacionamentos Cuida com quem você se relaciona. Se é uma pessoa que te puxa para baixo, larga fora. Você está aqui, ó, e a pessoa faz você regredir. Sabe aquele negócio que você diz, meu Deus do céu, quanto tempo eu não fazia isso? Misericórdia. Daí você se sente lá embaixo. Deixa essa pessoa aí. Liga para ela e diz, amigo, seguinte, Deus abençoe sua vida, viu? Tamo junto, que você precisar de mim, pode me ligar, vou estar te abençoando, mas a partir de hoje é você lá e eu cá. Por quê? Porque tem pessoas que só vão destruir aquilo que Deus quer colocar na tua mão. Deixa as pessoas ir. Ai, pastor, tal pessoa saiu da minha vida e agora? Você depende dessa pessoa ou você depende de Deus? Essa é a pergunta. Você depende de quem, amigo? E para nós encerrar aqui. Ovelha que já está com o cérebro destruído e está batendo ele até morrer. Literalmente são ovelhas que já não têm mais propósito. Fazem pelos homens, mas não fazem pelo propósito. Quando você ouvir uma pessoa dizendo assim, eu não vou fazer mais por causa desse homem. Já está minado. Já está quase morrendo. Porque não faz por propósito. Quem anda por propósito não anda por homem. Escreva isso. Quem anda por propósito não anda por homem. Tem muita gente andando aí pelo homem. Não, aquele lá me ofendeu, está dentro da igreja e me ofendeu. É por isso que eu estou parando com tudo. É? O que Jesus te fez? O que Jesus te fez? Naquele dia, quando você chegar lá em cima, Ele vai dizer, eu não te conheço. Não, mas eu queria só um tempinho. Pois é, o tempo já passou. O tempo já passou, eu nunca te feri. Eu dei a minha vida, aleluia, por você. E você olhou para o homem e largou o teu propósito. Deus está dizendo, olha para o teu propósito, tenha visão. Sabe por que daí a pessoa para? Porque ela perde a visão. E é normal, quando a mosca vem, ela tira o quê? Só para nós relembrar, para nós encerrar esse culto. Ela tira o quê? A visão, o olfato
meu ouvido. Para a adoração, tira a visão, você já não consegue mais ver o teu propósito. Isso é muito forte, amigo. Isso é ovelhas que não têm unção, que não estão ungidas. E ela não consegue mais ouvir a voz do pastor. Ela consegue ouvir um monte de vozes. E agora, para nós encerrar. Hoje, nós estávamos descansando. E de repente a gente ouviu o choro da Martina. Automaticamente eu e Elisa, que somos pais da Martina, pode estar um monte de barulho. Aonde a voz dela gritar, a gente vai saber que é ela. Porque ela é nossa filha. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Quando você é filho dele, não importa onde você estiver. Aqueles que são filho mesmo, não criatura. Aonde você abrir a tua boca para gritar, ele vai ouvir a tua voz. Ele vai ouvir a tua voz. E ele vai indo correr até você, aleluia. Para resgatar você. Deus está dizendo para mim e para você, as moscas estão gritando. As moscas estão zunindo no teu ouvido. Abre a tua boca, aleluia, e grita por mim, porque eu vou ungir a tua cabeça, aleluia, e você verá a minha graça derramada sobre a tua vida. E se você acredita nisso, fique em pé comigo, aleluia. Leva essa mensagem central para a sua casa sobre a ovelha. Toda ovelha que fica ouvindo muitas vozes por aí não é a voz do pastor dela. Eu quero tomar uma decisão, pastor. Fala com o teu pastor. O anjo da igreja. Aquele que vai direcionar você. Às vezes a gente faz tantos negócios errados. Sabe por quê? Porque a gente não tem uma voz que nos direciona. A gente toma tantas atitudes erradas porque a gente não ouviu uma voz que é para ouvir. A gente começa a ouvir vários mosquitos no nosso ouvido. E a gente tenta fazer do nosso jeito. E hoje eu quero orar com você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Você que literalmente quer receber essa unção, quer ser ungido, guardado por Deus. Você que está disposto a ouvir a voz do teu pastor, aleluia, e entender que aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você consegue entender, imaginar. O que Ele tem projetado para você vai muito além do que isso. Eu quero que você passe na frente, eu quero orar com você.